Você já sentiu como se estivesse vivendo em uma constante luta interna, esmagado por expectativas externas e pelas suas próprias contradições? A sensação de que, apesar de todo o progresso que nos cerca, algo essencial está se perdendo? Não é uma coincidência. Essa crise de significado é a mesma que Fyodor Dostoiévski antecipou há mais de 150 anos, em Memórias do Subsolo, e o alerta dele nunca foi tão urgente. O Homem do Subsolo, uma das figuras mais perturbadoras da literatura, nos desafia a encarar verdades desconfortáveis. E se estivermos trocando nossa liberdade por conforto? E se estivermos nos rendendo a uma racionalidade que sufoca a nossa humanidade? Vivemos na era da ciência, da tecnologia e das promessas de felicidade instantânea, mas, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão perdidos. Essa obra, considerada um golpe direto contra o niilismo e as utopias ilusórias, nos oferece um mapa para entender por que tantos de nós nos sentimos vazios, mesmo quando tudo parece dar certo. Dostoiévski não nos dá respostas fáceis, mas ele nos dá um caminho. Está pronto para enfrentar essas verdades e, quem sabe, mudar a maneira como você vive sua própria história. Antes de mergulharmos nas reflexões profundas de Memórias do Subsolo, é importante entender o contexto histórico em que essa obra foi criada. Em 1862, Ivan Turgenev publicou Pais e Filhos, um dos maiores clássicos da literatura russa do século XIX. Nesse livro, os personagens trazem à tona uma nova e peculiar filosofia que estava começando a ganhar força entre os jovens da época: o niilismo. Inicialmente ligado ao ceticismo, o termo niilismo passou a abranger algo mais amplo e controverso: uma forma de niilismo moral e político. Naquela época, ele era descrito assim: um nihilista é alguém que não se curva a nenhuma autoridade, que não aceita nenhum princípio como verdade absoluta, não importa o quão respeitado ou reverenciado esse princípio possa ser. Em outras palavras, os nihilistas se orgulhavam de negar tudo, rejeitando por completo os valores e ideais tradicionais. Dentro desse movimento, o chamado egoísmo racional se destacou como a filosofia social dominante. Essa ideia defendia que somos verdadeiramente racionais apenas quando buscamos maximizar nossos próprios interesses. Não é difícil perceber uma conexão entre esse pensamento e o utilitarismo, que busca maximizar a utilidade, frequentemente interpretada como o bem-estar ou a felicidade de todos os indivíduos. Jeremy Bentham, o fundador do utilitarismo, tentou algo bastante ousado: criar uma fórmula matemática chamada cálculo hedônico. Com ela, ele acreditava ser possível medir a quantidade de prazer ou dor que qualquer ação poderia gerar, como se o comportamento humano pudesse ser previsto com base pura e simplesmente na racionalidade. Mas Dostoiévski enxergava um perigo real por trás do que ele chamava de egoísmo racional. Para ele, a glorificação do eu poderia desviar jovens impressionáveis de valores sólidos, conduzindo-os a um egoísmo imoral e destrutivo. Essa mentalidade é bem capturada em uma frase marcante. Eu digo: deixe o mundo ir para o inferno, desde que eu possa tomar meu chá. Após viajar pela Europa, Dostoiévski ficou profundamente inquieto com o que observou. Ele escreveu sobre o que via como uma cultura ocidental centrada em princípio de individualidade, princípio de isolamento, intensa autoconservação, egoísmo pessoal, autodefinição centrada no próprio eu, colocando esse eu em oposição à natureza e a todas as outras pessoas, como um princípio autônomo, independente, completamente igual e igualmente valioso a tudo que existe fora dele. Contra essa visão de mundo, Dostoiévski fez um apelo por um retorno à terra. Para ele, era essencial resgatar os valores que conectam as pessoas: a família, a religião, a responsabilidade pessoal e o amor fraternal.
Ele acreditava que o verdadeiro sentido da vida está em reconhecer que somos parte de um todo maior e, mais do que isso, em estar disposto a se sacrificar pelo próximo. E aqui está o ponto essencial. Esse tipo de autossacrifício, tão importante para Dostoiévski, não poderia jamais nascer de um cálculo de interesses pessoais. O homem do subsolo, personagem central de Dostoiévski, está profundamente imerso no individualismo egoísta. Ele se vê como um homem educado, um intelectual moderno, mas perdeu completamente a capacidade de sentir moralidade de forma altruísta. É alguém que vive num vazio moral, incapaz de se conectar com valores que vão além de si mesmo. Como Dostoiévski destaca em uma nota de rodapé ao título da novela, tanto o autor das notas quanto as notas em si são, obviamente, fictícios. No entanto, pessoas como o autor dessas memórias não apenas podem, mas devem existir em nossa sociedade se levarmos em conta as circunstâncias que levaram à formação de nossa sociedade. Memórias do Subsolo foi escrita como uma resposta direta ao ideólogo radical russo Nikolai Chernyshevsky, que publicou o romance O que Fazer, em 1863. Chernyshevsky partilhava da visão de Rousseau de que, apesar de todas as suas imperfeições, o homem é essencialmente bom e receptivo à razão, mas é corrompido pela sociedade. Assim, uma vez que o ser humano entendesse seus verdadeiros interesses, a razão e a ciência poderiam guiá-lo para a construção de uma sociedade perfeita. Nesse ideal, uma sociedade fundamentada em cálculos puramente racionais de interesse próprio eliminaria qualquer possibilidade do mal. O egoísmo racional se tornaria a base para o surgimento de uma utopia. Chernyshevsky sonhava com uma sociedade completamente organizada, onde as pessoas agissem de forma previsível, como engrenagens em uma máquina perfeita. Esse sonho é simbolizado pelo Palácio de Cristal, uma construção imaginária que representa o auge das conquistas humanas, um lugar onde todos os problemas seriam resolvidos e onde, teoricamente, a felicidade seria garantida. Chernyshevsky acreditava que, ao adotar o socialismo radical, a humanidade poderia transformar a sociedade em um palácio de cristal. Esse conceito representava a utopia perfeita, onde tudo seria organizado, previsível e próspero. Ele também defendia a ideia de determinismo absoluto, negando completamente a existência do livre-arbítrio. Foi justamente essa visão que Dostoiévski atacou com maestria por meio do Homem do Subsolo. Na obra de Chernyshevsky, enquanto ele exalta o egoísmo racional como a chave para o progresso, um de seus personagens provoca: "Você ouve isso, aí no seu buraco subterrâneo?" A resposta veio um ano depois, em Memórias do Subsolo, onde Dostoiévski apresenta uma visão profundamente crítica e oposta à de seu contemporâneo. Para Dostoiévski, o ser humano não é guiado apenas pela razão, como acreditava Chernyshevsky. Pelo contrário, ele via o homem como essencialmente irracional, impulsivo e muitas vezes destrutivo. Em sua visão, não era a ciência nem a lógica que poderiam redimir a humanidade, mas sim a fé em Cristo. Dostoiévski estava convencido de que, sem essa fé, os impulsos caóticos e caprichosos do ser humano prevaleceriam. Com o ateísmo ganhando força em sua época, ele via esse movimento como uma ameaça devastadora para a sociedade, e, de fato, suas preocupações se mostraram proféticas. Após sua morte, o mundo testemunhou o surgimento de regimes totalitários, algo que ele já havia abordado em sua obra Os Demônios. Nessa novela, Dostoiévski constrói uma poderosa alegoria das consequências trágicas do niilismo político e moral, que se espalhava como uma sombra sobre sua época. A ideologia de Karl Marx abriu o caminho para o comunismo, que, sob a liderança de Lenin e Stalin, prometia um mundo ideal sem Deus. Essa utopia oferecia a ilusão de uma era de ouro, onde o sofrimento seria eliminado e a abundância seria para todos. No entanto, o que se seguiu foi um período de totalitarismo que justificou atrocidades em nome de ideologias.
O século XX, marcado por regimes autoritários, foi palco de uma violência sem precedentes, exatamente o que Dostoiévski temia. Infelizmente, parece que continuamos repetindo os mesmos erros do passado. Como Hegel observou com ironia, aprendemos da história que não aprendemos da história. Hoje, vemos no Ocidente uma nova obsessão coletiva, onde atrocidades são maquiadas como progresso, e mais uma vez, a humanidade é seduzida pela promessa de criar uma utopia. O homem do subsolo é um retrato perfeito do anti-herói. Ele é um homem de 65 anos, aposentado, amargurado e completamente solitário. Consome-se em um ódio profundo, tanto pelos outros quanto por si mesmo. Ele vive em um lugar que simboliza sua miséria, o subsolo. No texto original em russo, esse espaço é descrito como algo rastejante, apertado demais para ser habitado por um ser humano, um local onde só caberiam insetos e roedores. É por isso que ele se compara a um rato. O homem do subsolo passou anos escondido, ouvindo a vida acontecer através de uma fenda no chão, enquanto escrevia suas memórias nesse subterrâneo. Mas o subsolo aqui é muito mais do que um espaço físico. É uma metáfora poderosa para sua alienação. Ele se isolou completamente da sociedade, e suas notas são um reflexo cru de seu tormento interior. Sou um homem doente, sou um homem rancoroso, sou um homem pouco atraente, acho que meu fígado está doente. Não, me recuso a consultar um médico por despeito. Provavelmente você não entenderá isso. Meu fígado está mal, bem, que piore. Logo de início, somos mergulhados na mente do homem do subsolo. Ele se apresenta com uma mistura de autopiedade e sarcasmo, quase desafiando o leitor a entendê-lo. Ele se chama de doente, rancoroso, pouco atraente e, como se não bastasse, menciona um problema no fígado, que ele se recusa a tratar, apenas por puro despeito. Essa introdução nos revela um homem profundamente peculiar e atormentado, cuja angústia psicológica parece não ter saída. Ele não é apenas um narrador, é uma confissão viva, uma janela para os abismos mais sombrios da alma humana. O homem do subsolo é um paradoxo ambulante. Ele constantemente se revisa, tentando agradar a uma audiência imaginária, mas nunca consegue descrever a si mesmo de maneira coerente. Em suas contradições, fica evidente que ele não age para promover seus próprios interesses, como sugeriria o egoísmo racional. Ele admite: na verdade, nunca consegui me tornar genuinamente rancoroso. Estava consciente, a cada momento, de muitíssimos elementos absolutamente opostos a isso. Eu sabia que eles estavam fervilhando dentro de mim minha vida toda, ansiando por escapar. Mas eu não os deixava. Deliberadamente, não os deixava sair. Eles me atormentaram até me envergonhar, me levaram a convulsões e me adoeceram. Ah, como me adoeceram! Esse monólogo revela um caos de impulsos emocionais conflitantes. O tormento do homem do subsolo pode ser resumido como uma busca incessante por sua própria identidade. Ele está perdido dentro de si mesmo, sem saber quem realmente é, e essa luta interna o devasta. No entanto, ele aceita essa condição como algo inerente à sua natureza, algo do qual não pode escapar. Para fugir dessa realidade insuportável, ele se refugia na literatura. Passa boa parte do tempo lendo, imerso em um mundo imaginário onde sente algum alívio, mas o confronto com o mundo real o desilude profundamente. Ele mesmo confessa: eu não conseguia falar exceto como se estivesse lendo um livro. Apesar de seu isolamento e amargura, o homem do subsolo oferece reflexões surpreendentemente precisas sobre a psique humana. Ele escreve: todo homem tem memórias que não revelaria a todos, mas apenas aos seus amigos mais próximos. Há outros pensamentos que ele não compartilharia, nem mesmo com seus amigos, mas apenas consigo mesmo, e isso em segredo. Mas existem coisas que um homem tem medo de dizer até para si mesmo, e todo homem decente tem várias dessas coisas guardadas em sua mente. Quanto mais decente ele for, maior será a quantidade dessas coisas em sua mente.
Esse insight revela um homem que, apesar de seu caos interior, enxerga com clareza as contradições e segredos que habitam a mente humana. Ele é, ao mesmo tempo, prisioneiro de seus conflitos e um observador perspicaz da alma. Não consegui me tornar nada, nem rancoroso, nem amável, nem um canalha, nem um homem honesto, nem um herói, nem um inseto. Agora, vivo minha vida em meu canto, zombando de mim mesmo com o consolo rancoroso e inútil de que um homem inteligente não pode se tornar nada de verdade, e apenas os tolos conseguem se transformar em algo. Com essa confissão crua, o homem do subsolo deixa clara sua luta interna. Ele está consciente de suas falhas e sente que nunca conseguiu alcançar nenhuma identidade verdadeira. Para ele, o homem de ação, aquele que vive com simplicidade e faz sem pensar, encontra satisfação na própria ignorância, acreditando-se grandioso. Em contrapartida, o homem do subsolo encontra um amargo consolo na ideia de que é mais inteligente do que os outros. Mas sua superioridade intelectual é uma armadilha. Ele despreza os outros por serem inferiores, mas também se odeia por depender tanto do reconhecimento deles para validar essa suposta superioridade. É como se ele estivesse preso em um ciclo de vaidade e humilhação. Ao mesmo tempo em que se coloca acima das pessoas, sabe que socialmente todos estão muito à sua frente. Esse paradoxo alimenta seu isolamento e o leva a odiar tanto os outros quanto a si mesmo. Para ele, o homem de ação representa o que é normal e natural. Já ele se vê como algo artificial, uma aberração, criado em um tubo de ensaio. Ele se compara a um rato, mas ninguém precisa chamá-lo assim. Ele mesmo já assumiu essa identidade. É como se tivesse construído um inferno particular a partir de suas reflexões obsessivas. O infeliz rato consegue criar ao seu redor muitas outras coisas desagradáveis, dúvidas, emoções e o desprezo que os homens de ação direta lançam sobre ele. Claro, tudo o que lhe resta é afastar isso com um movimento de sua pata e com um sorriso de desprezo assumido, no qual nem ele mesmo acredita, desliza ignominiosamente para dentro de sua toca. Aqui, Dostoiévski retrata a condição do homem do subsolo como um dilema existencial profundo. Ele está preso em um ciclo de reflexões que o afastam da ação e o isolam ainda mais. É um personagem que, na tentativa de se proteger da dor do mundo, cria sua própria prisão mental, um lugar onde ninguém pode alcançá-lo, mas onde ele também nunca encontra paz. Na sua repulsiva e sufocante casa subterrânea, o homem do subsolo, ou como ele próprio se chama, o rato, vive aprisionado em um ciclo de ressentimento. Humilhado, ridicularizado e insultado, ele mergulha em um despeito frio e maligno, um sentimento que parece nunca ter fim. Por 65 anos, ele revisitará sua ferida, relembrando os detalhes mais insignificantes e vergonhosos daquele momento. E como se isso não bastasse, sua imaginação adicionará camadas ainda mais humilhantes, torturando-o ainda mais enquanto ele ri sarcasticamente de si mesmo. É como se ele se enterrasse vivo, movido pelo despeito. Mas aqui surge o paradoxo. Nesse estado de desespero, insatisfação e desesperança, o homem do subsolo encontra prazer. Ele admite que essa ideia parece absurda para a maioria das pessoas, mas para ele faz sentido. Ele acredita que o homem está condenado pela consciência, que o faz sofrer. No entanto, é essa mesma consciência que dá ao homem seu livre-arbítrio e sua individualidade. Sem ela, a liberdade seria impossível. Assim, ele critica diretamente o determinismo, que reduz o homem a uma máquina previsível, sem alma. Ele explica: o que quer que tenha acontecido, aconteceu de acordo com as leis normais e fundamentais da consciência intensificada, e por uma espécie de inércia que é uma consequência direta dessas leis. E, portanto, não apenas não conseguia parar de me repreender por algum ato covarde cometido naquele dia, mas, internamente, em segredo, continuava me acusando, me preocupando e me condenando, até que, ao final, a amargura que sentia se transformava em uma espécie de doçura vergonhosa, maldita
e, finalmente, em um deleite real e positivo. Sim, um deleite. Essa sensação de prazer estava presente precisamente porque eu estava intensamente consciente da minha própria degradação. Para o homem do subsolo, a consciência é uma faca de dois gumes. Ela amplifica seu sofrimento, transformando cada memória em um abismo de vergonha e dor. Porém, essa mesma consciência o coloca em contato com uma estranha forma de prazer, um deleite perverso que surge da percepção clara de sua própria degradação. Ele não só aceita esse paradoxo, como o abraça, reconhecendo que é nele que reside sua verdadeira liberdade. A essência da existência do homem do subsolo está no conflito constante que vive dentro de si. Ele rejeita o egoísmo racional, mas ao mesmo tempo não consegue escapar completamente de sua influência. Esse paradoxo permeia toda a narrativa. Seu tormento nasce do confronto entre a natureza humana, com seus impulsos irracionais, e as leis rígidas da lógica e da razão. Embora sua mente racional diga que não há nada que ele possa fazer para mudar ou melhorar sua situação, ele se recusa a abdicar de sua consciência e entregar-se ao determinismo. Ele insiste em preservar sua individualidade e resiste à ideia de uma vida previsível e confortável, mas sem liberdade real. E o que se pode fazer com os incontáveis fatos que atestam que os homens, conscientemente, agem contra seus próprios interesses apenas para validar sua existência e confirmar sua individualidade? Essa reflexão engloba o dilema central do homem do subsolo: a luta entre a liberdade de ser e os limites impostos pela lógica e pela racionalidade. Ele enxerga o homem como um ser intrinsecamente contraditório e, acima de tudo, monstruosamente ingrato. Chega a afirmar que a melhor definição para a humanidade seria o bípede ingrato. Mas, para ele, essa não é a pior falha humana. O verdadeiro problema é algo ainda mais profundo: a inclinação constante do homem em desviar-se de qualquer ordenamento moral. Basta olhar para a história da humanidade, argumenta o homem do subsolo, para perceber como ela é marcada por decisões irracionais e comportamentos destrutivos. Ele escreve: pode-se dizer qualquer coisa sobre a história do mundo, qualquer coisa que o coração deseje, e a única coisa que não se pode dizer é que ela foi sensata. Para o homem do subsolo, o maior problema da humanidade não é a falta de lógica, mas o impulso irracional de preservar aquilo que considera mais precioso: sua personalidade, sua individualidade. Esse desejo de ser único é tão intenso que o homem está disposto a sacrificá-lo tudo: felicidade, saúde, prosperidade e até segurança. Dostoiévski, por meio desse personagem, explora a essência da condição humana, a tensão constante entre o desejo de liberdade e as limitações impostas pela razão e pela sociedade. O homem do subsolo, com todas as suas contradições, nos lembra que ser humano é, acima de tudo, ser imprevisível. Ele continua: no meio da prosperidade geral, alguém de semblante inquieto, ou talvez sarcástico e irônico, levantaria-se, cruzaria os braços e diria: e se jogarmos tudo isso no caos, simplesmente para provar que temos esse direito? Para o homem do subsolo, esse tipo de comportamento, por mais irracional que pareça, é parte essencial da condição humana. As pessoas, argumenta ele, sempre preferirão agir de acordo com seus próprios caprichos, ignorando o que a razão ou o interesse sugerem como o caminho lógico. Com uma visão afiada e desafiadora, ele critica os modelos utópicos que tentam organizar a humanidade com base na lógica e no interesse coletivo. Derrame sobre o homem todas as bênçãos terrenas, mergulhe-o em um mar de felicidade, para que nada além de bolhas de alegria sejam vistas na superfície. Dê-lhe prosperidade econômica, de tal forma que não tenha nada a fazer além de dormir, comer doces e ocupar-se da continuidade da espécie. Ainda assim, ele destruirá tudo deliberadamente, apenas para provar que é um ser humano. Aqui, Dostoiévski aborda o desejo humano de se afirmar como livre, mesmo que essa liberdade signifique agir contra a razão e o próprio interesse.
O homem do subsolo rejeita completamente a ideia de que o homem possa ser reduzido a uma fórmula matemática que relaciona seus interesses às melhores escolhas para a sociedade. Ele acredita que um mundo completamente calculado, onde todas as respostas já estejam definidas, aniquilaria a essência da humanidade. Dostoiévski, por meio do Homem do Subsolo, nos lembra que o desejo de liberdade, mesmo que caótico e autodestrutivo, é inerente à natureza humana. Não somos meros instrumentos programáveis em uma máquina perfeita. Somos seres imprevisíveis, movidos por impulsos que transcendem a lógica, muitas vezes dispostos a desafiar a própria razão para provar que somos donos de nossas escolhas. Dostoiévski, durante sua prisão na Sibéria, observou um prisioneiro em surto violento, que ele interpretou como um anseio histérico de autoexpressão e a necessidade de afirmar uma individualidade sufocada. Essa cena reflete o paradoxo humano. Mesmo condicionado pela natureza, o indivíduo busca liberdade e afirmação, frequentemente desafiando seus próprios limites, ainda que isso resulte em caos e sofrimento. O Homem do Subsolo, em suas reflexões, afirma que o homem é monstruosamente ingrato. Ele vai além, dizendo que a melhor definição para a humanidade seria o bípede ingrato. Contudo, ele ressalta que esse não é o pior defeito humano. O mais grave, segundo ele, é a inclinação constante do homem a se desviar de qualquer ordenamento moral. Uma simples olhada na história da humanidade seria suficiente para comprovar isso. O homem, confrontado com a monotonia de uma existência perfeitamente racional, seria levado a agir contra a lógica, ele descreve. Um comovente e histérico desejo de autoexpressão, algo que o domina de repente, atingindo o tom da fúria, do despeito, da aberração mental, dos ataques e agitações nervosas. Para Dostoiévski, a liberdade é o cerne do que significa ser humano. Mesmo em condições extremas de opressão, o homem encontra formas de se afirmar, de dizer, eu existo, ainda que isso custe sua razão ou conforto. Segundo Dostoiévski, os chamados egoístas racionais precisariam reconhecer algo desconcertante. Mesmo que fosse possível construir uma utopia perfeita, talvez o homem não quisesse realmente viver nela. Ele sugere que o ser humano encontra mais satisfação no processo de construção do que na vida sem conflitos dentro dessa perfeição. Como ele escreve, o homem é uma criatura cômica. Parece haver uma espécie de piada em tudo isso. O Palácio de Cristal, símbolo máximo dessa utopia imaginada, representa um mundo onde todo esforço, luta e conflito interno seriam eliminados. Mas Dostoiévski rejeita essa visão com ironia. Eu mesmo recusei o Palácio de Cristal pela única razão de que não me seria permitido mostrar a língua nele. Essa recusa expressa sua crença de que o ser humano não foi feito para a perfeição inerte de um mundo sem contradições. Para ele, a natureza humana exige tanto o sofrimento quanto a felicidade para encontrar significado. Em uma provocação que desafia o senso comum, Dostoiévski questiona: o que é melhor? A felicidade barata ou o sofrimento sublime? Vamos lá, qual é melhor? Dostoiévski e Jung nos mostram que a alma humana é um campo de batalha entre luz e sombra, razão e instinto. Só ao encarar o sofrimento e nossas contradições, podemos nos aproximar de nossa verdadeira essência. Será que fugir das suas dores e impulsos não é o que realmente está te afastando de quem você deveria ser? Afinal, o que nos torna humanos não é a ausência de dor, mas a complexidade de viver em meio às nossas próprias imperfeições.